Mestre, queremos que faças por nós o que nós pedimos. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixar-vos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho concede nossos pecados. O pensamento humano é diferente do pensamento de Deus. Então, nós, seres humanos, pensamos pensamento distante. E aí o livro de Isaías vai dizer: assim como dista o céu da terra, os nossos pensamentos estão distantes do pensamento de Deus. A distância abissal, dizer assim. Então, os homens e as mulheres pensam em vencedores, vencer neste mundo, vencer, ter a vitória neste mundo. Deus mostra o contrário. Aquele que vence, que luta por Deus, perdendo, vence. Aquele que luta por Deus, confiando na graça de Deus, sendo sustentado pela graça de Deus, sendo sustentado pela força de Deus. É o que nós escutamos na primeira leitura, que o Senhor quis macerá-lo, o seu servo, com sofrimento, com sacrifício. O servo que faz sacrifício por amor, sofre por amor. Não o servo que não tem medo do sofrimento. O que acontece com o ser humano, com nós humanos? Nós fugimos do sofrimento. Nós fugimos. Todo mundo quer fugir. Mas esse sofrimento vivido pela causa de Deus, para defender unicamente o interesse de Deus, o que acontece? Essa vida de sofrimento, segundo o versículo da primeira leitura de hoje, essa vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo para justos, inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. É tudo o contrário do humano, porque um não quer levar a culpa do outro. O único que leva a culpa de todos, inúmeros homens, aquele que está ligado a Deus,
Então, os primeiros cristãos que não tinham o Novo Testamento, então eles liam todo o Antigo Testamento e via e decifrava pela ação do Espírito Santo a luz de Cristo ressuscitado. Então esse servo justo, eles projetou em Jesus, o servo, séculos e séculos antes de Cristo, o profeta Isaías. Aqui estamos no ciclo Isaías, falava de Cristo. Então é Cristo que tomou, é Cristo que melhor, apropriou desta palavra na sua plenitude, dizer essa palavra no sentido completo. Esse servo, o justo, é o próprio Jesus. Então, no Evangelho, nós temos a figura dos dois apóstolos, Tiago e João. Então, aqui é uma prova que o ser humano quer aplauso, quer status, quer um pedestal para ficar em cima. Então, Tiago e João vai dizer para Jesus: olha, mestre, queremos pedir uma coisa, que cada um de nós fica do teu lado, um à direita e outro à esquerda. Jesus fala: vocês não sabem o que estão dizendo. Sim, vocês vão beber o cálice aqui é símbolo do sofrimento. Vocês vão receber o batismo que eu vou receber. Qual é esse batismo? O batismo de sangue, o batismo da cruz, porque aquele batismo do Jordão que João Batista batiza Jesus, Jesus nunca falou do seu batismo. Ele falou do batismo na cruz, batismo de sangue. Quando ele fala, ele diz: olha, como estou ansioso para recebê-lo. E Tiago é o primeiro mártir dos apóstolos, dentre os apóstolos, os 12, é o primeiro que recebe esse cálice transbordando, recebe, é batizado com batismo de sangue. Por volta do ano 42, Herodes Antipas manda cortar a cabeça de Tiago, maior, o irmão do Senhor. E aí, quando prendeu Pedro, Pedro foi libertado pelo anjo, milagrosamente, da prisão. Nós lemos essa primeira leitura, 29 de junho, dia de São Pedro. Tiago recebeu também João. João não morreu mártir, mas viveu o sofrimento por Jesus, para manifestar o amor, o novo mandamento. Para entender o significado, leiamos as cartas de São João, mandamento novo está no Evangelho, mas está também nas cartas de São João. Na primeira carta fala do mandamento novo, para viver, para defender a fé em Cristo Jesus. Também ele é considerado como mártir, João. Então, o que Jesus vai dizer? Olha, esse lugar à minha direita e à minha esquerda, não cabe eu definir, mas é para aqueles que estão reservados, ou seja, para aqueles que se faz servo por amor a Cristo Jesus, aqueles que faz servo, porque Jesus vai dizer: aquele que quer ser grande
seja o servo de todos, aqueles que servem a todos. E aí, Jesus coloca Ele mesmo como modelo. Então, vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, para servir, mas para servir e dar a vida como resgate de muitos. Porque primeiro Jesus vai dizer: olha, os chefes das nações as tiranizam, os governantes as oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Aquele que quer ser grande, seja o servo, aquele que serve a todos. Então Jesus coloca Ele mesmo, a pessoa de Cristo Jesus, que é o modelo. Então, se o filho aprendeu com a mãe, Maria Santíssima educou Jesus. As primeiras palavras que Jesus disse, quando falou as primeiras palavras, quem que ouviu e que se alegrou? A mãe. Então Jesus aprendeu com a mãe, porque ela que se faz serva. Primeiro, no Magnífica, quando nós cantamos: a serva, o Todo-Poderoso, viu a humildade de sua serva. Então, a serva é modelo para o servo. Por isso, Maria Santíssima é a mãe de todas as vocações. Todas as vocações. Alguém é bispo, esse bispo, para bem ser sucedido, também no estudo, aquele teólogo, aquele doutor que edifica a igreja, porque a teologia é serva da igreja. Aquele que estuda se torna a serviço da igreja, a serviço da edificação comum, para o crescimento, para o bem comum, para o crescimento da igreja, para a edificação do amor. Então, aquele que estuda também tendo uma devoção a Maria Santíssima, a serva, aprende a servir, a ser servo de Cristo Jesus. Então ele mesmo se coloca como modelo. Então ele é o próprio Deus, Cristo Jesus, o próprio Deus, que vem fazer servo de cada homem, de cada mulher. Nós pensamos o contrário, né? Tem aquelas equipes nas paróquias, equipe de servos. Não, os servos devem ser gratos, devem se derramar em gratidão, a ação de graça por estar servindo. Como dizia Santo Inácio de Loyola: amar é servir, amar é servir. Então aqueles servos têm que destronar de todo melindre, de todo amor próprio, daquele egoísmo, daquelas mesquinhez que acontecem no ser humano, reconhecer a bondade de Deus, a gratuidade, a graça. Servir com gratidão a Cristo Jesus. Então, a segunda leitura que nós escutamos hoje, então vai dizer: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça. Aquele que serve deve estar fortalecido, ter uma consciência ampliada da importância da graça de Deus. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia, Aquele Jesus, o mesmo Cristo Jesus, que tomou toda a nossa natureza, toda a nossa condição humana, menos o pecado. Então, Ele é o autor da graça, a qual devemos
aproximar-nos dele mesmo. Amém.